Boa noite. A Ana falou que a gente, para poder compreender um pouco das cartas de Paulo, a gente tem que até tentar entrar na psicosfera dele, já que entrar completamente é muito difícil, né? E a gente, para poder entender as coisas, o legado de Paulo, as coisas que ele nos deixou, é necessário primeiro a gente conhecer um pouquinho da vida dele, né? Como que ele chegou a ser Paulo? Porque ele nasceu Saulo, né? E como que ele chegou a ser esse grande apóstolo, o maior divulgador do Evangelho do Cristo, um pregador, né? Um desbravador de corações, porque Paulo foi um desbravador de corações, né? Então nós vamos começar estudando um pouquinho da história dele. Como que ocorreu a transformação de Saulo a Paulo? Nasceu Saulo em Tarso, capital da Cilícia, hebreu legítimo de linhagem e possuía a cidadania romana. E naquela época, gente, Roma dominava. Possuir cidadania romana significava que ele tinha algumas vantagens, possuía algumas facilidades a mais sobre aqueles que não possuíam a cidadania romana. Essa cidadania, aliada à sua descendência, lhe dava trânsito livre por quase todas as cidades da época. Estudou em Jerusalém com a maior autoridade do judaísmo naquela época, Gamaliel. Aliás, até hoje, Gamaliel é muito respeitado, um dos mais respeitados no judaísmo. Apesar de todos os séculos passados, ele continua sendo muito respeitado. E Saulo estudou com ele. Possuía uma cultura invejável, vasto conhecimento das Escrituras, porque quando ele estudou com Gamaliel não fazia que Saulo apenas memorizasse as Escrituras, ele fazia com que ele penetrasse em cada palavra, em cada frase, para ter uma compreensão profunda daquilo que era escrito. Então, a cultura dele sobre as Escrituras era realmente muito profunda. Além disso, ele dominava a língua hebraica, o aramaico, o grego e o latim. Um outro detalhe interessante sobre a vida de Saulo é que ele praticava esportes. E por ser um praticante de esportes, ele possuía um físico avantajado. E aí a gente pensa assim, mas esse detalhe é interessante para a história de Paulo, o apóstolo? É. Lá para frente nós vamos ver como que isso colaborou, que o fato dele ter um físico, não é, bem preparado, colaborou para a caminhada dele, para tudo que ele tinha que fazer. Saulo zelava rigorosamente pelo cumprimento da lei. E rigorosamente mesmo, não é? Porque, inclusive, foi ele que iniciou aquela caça aos seguidores de Jesus Cristo. Porque, para ele, era uma ameaça ao judaísmo, né? O crescimento da doutrina dos seguidores do carpinteiro, como ele se referia a Jesus. Mantinha-se casto por opção, porque os amigos dele todos se divertiam de uma maneira que era permitido a eles se divertirem. Mas Saulo não, por opção ele se mantinha casto, e inclusive em trechos de diálogos entre ele e Abigail, no livro Paulo e Estevão, a gente vê o quanto ele valorizava manter a pureza do corpo. Isso para ele era muito importante, porque ele acreditava que para servir às leis, ele deveria se manter puro até o casamento. Emocionalmente, era insensível à dor alheia. Nós estamos falando de Saulo ainda, gente, não é de Paulo. Ocupava a posição de destaque no Sinédrio, que era a corte suprema da lei judia. Suas emoções se sensibilizaram diante da jovem Abigail, a quem dedicava profundo e sincero amor e com quem planejava constituir uma família. A ela, Abigail, Saulo prometeu empenhar todos os seus esforços a fim de encontrar seu irmão Gesiel, condenado a trabalhar como escravo nas galeras.
Seu zelo pelas Escrituras era tão grande que iniciou intensa perseguição aos seguidores do caminho. O nome cristão só foi dado mais tarde por Lucas. Lucas sugeriu a Paulo, já na época, convertido, que eles passassem a adotar o nome cristão, que seria mais adequado do que trabalhadores do caminho, seguidores do carpinteiro e todas as outras nomenclaturas que eram usadas. Então foi adotado posteriormente. Até aquele momento, eles ainda eram, os cristãos ainda eram conhecidos como seguidores do caminho ou do carpinteiro, E Saulo não acreditava que um simples carpinteiro que foi crucificado entre dois ladrões poderia ser o Messias, o Salvador. Vamos tentar compreender o pensamento de Saulo. Ele seguia as leis de Moisés, ele seguia ao Antigo Testamento e ele sabia de toda a grandiosidade dos feitos de Moisés. Moisés, afinal de contas, abriu o mar, não é mesmo? Como que um simples carpinteiro que foi crucificado entre dois ladrões poderia ser o representante de Deus na terra? Então não era por maldade ou por coração endurecido que ele não aceitava a Jesus como Messias, mas era por comparação ao que eles possuíam antes, por não compreender a missão de amor do Cristo, que se permitiu, porque Jesus se permitiu ser crucificado. Bastaria um pensamento dele e aquilo não aconteceria. Por essa razão, Saulo não compreendia a grandiosidade da missão do Cristo. Via o crescimento da seita dos seguidores do caminho como uma ameaça ao judaísmo, porque todos aqueles que seguiam a Jesus, eles deixavam de lado aquelas práticas externas, exteriores que o judaísmo ensinava. Então ele achava que isso ameaçava a religião dele. Até esse ponto, gente, a história de Saulo parecia um verdadeiro conto de fadas. Bem nascido, bem instruído, muito culto, uma excelente constituição física, bem definido no amor, estava muito feliz com a sua Abigail, cheio de planos, já ocupava um posto respeitável no Sinédrio e estava prestes a galgar um cargo mais alto. No entanto, é aí que a história dele se transforma. Abigail estava em Jerusalém a convite de Saulo. Ele queria apresentá-la para sua família e queria também que ela visse o apedrejamento de Estevão, que era um pregador dos ensinamentos de Jesus. Abigail, por ser muito sensível, não queria ver aquela cena, deixou para chegar mais tarde ao apedrejamento. Ela queria já chegar no final do apedrejamento. No entanto, quando ela chega, já o apedrejado, o seguidor, já estava quase morto. E o susto, o choque de Abigail é que ela reconheceu em Estevão o irmão que há tanto tempo ela procurava, Gesiel. E então ela discretamente se aproximou de Saulo e disse: Saulo, é o meu irmão. E ele, muito chocado, inventou uma desculpa de que iria oferecer uma última oportunidade de arrependimento ao pecador, pediu que retirasse, ele já quase morto dali, e levasse para uma sala. Dentro daquela sala, então, ele presenciou a conversa de Abigail e Estevão, que na verdade era seu irmão Gesiel, e a partir dali começam os espinhos na carne dele, porque o que até então era um momento de glória para ele se transformou no início das suas dores. Imaginem vocês, Saulo, o orgulho da família, uma promessa de grande cargo no Sinédrio, um homem que seguia, que pregava as leis, a religião dos judeus, falava em público, era respeitadíssimo,
de repente descobria que a noiva amada, aquela com quem ele desejava se casar, era irmã de um seguidor do carpinteiro. Aquilo para ele foi demais. Era impossível. Ele foi criado, ele foi educado desde o nascimento para ser um sacerdote ali, para ser uma pessoa importante ali no Sinédrio. Era incompatível o casamento com uma irmã de um convertido entre ele, com ele. Naquele momento ele só pensou nisso e decidiu então que iria terminar, romper o noivado com Abigail. Cravou-se então aí o primeiro espinho na carne dele, que foi muito difícil para ele, porque o amor dele por Abigail era muito sincero. Ele realmente sonhava, planejava uma família linda, filhos ao lado dela. Rompeu o noivado. Abigail então voltou para a casinha lá da estrada de chumbo, onde vivia na companhia de Zacarias e sua esposa. E Saulo continuou a perseguição aos cristãos, a busca dele, Um dia, não suportando a dor da ausência de Abigail em sua vida, ele decide passar por cima do orgulho e procurar Abigail. E a surpresa maior, e aí então se crava mais um espinho em sua carne, Abigail estava doente, gravemente doente e convertida aos ensinamentos de Jesus. Aí para ele já foi demais. Mas ele achava que era a doença que havia fragilizado Abigail. Ele achava que era impossível uma moça tão inteligente como ela demonstrava ser para ele o tempo todo, se envolver com aquela seita absurda. E por mais impossível que ele achasse, ainda assim, Abigail veio a desencarnar, convertida aos ensinamentos de Jesus. Isso para ele foi demais. O ódio dele cresceu, a raiva dele pelos seguidores dessa seita cresceu. E o que ele planejou fazer e fez foi conseguir a autorização do Sinédrio para, junto com alguns companheiros de viagem, ir até Damasco buscar todos os seguidores que ele encontrasse, mas principalmente um, Ananias, que era o responsável pela conversão de Abigail. Esse ele queria com muita vontade prender e condenar à morte. E assim ele fez. Com autorização do Sinédrio, ele escolheu os companheiros de viagem e foi a caminho de Damasco. E aí a vida de Saulo tem aquela mudança enorme. É nesse momento, é nessa viagem que tudo se transforma. Quase entrando em Damasco, Saulo é cegado por uma forte luz, muito forte. E ele então cai do seu camelo. Uns dizem que era cavalo, mas na verdade era mesmo camelo. Ele cai do camelo ao chão e aquela luz fala com ele e diz assim: Saulo, por que me persegues? E ele fala: mas quem é? Quem está falando comigo? Porque ele já não enxergava mais. E aquela voz responde para ele: Saulo, eu sou Jesus. Agora, gente, vamos entrar mais uma vez na cabeça de Saulo. Vocês conseguem imaginar o que se passou em questão de segundos na cabeça dele naquele momento? Meu Deus, Jesus! Mas Jesus foi crucificado entre dois ladrões, ele foi morto. Eu vi o registro da morte dele. Eu sei que ele foi morto. Como pode então ele estar aqui falando comigo? E se Jesus venceu a morte e está aqui falando comigo, então é verdade. Ele é realmente o Cristo de Deus. Ele é verdadeiramente o Messias. Meu Deus, se Jesus é o Messias, o que eu fiz? Isso tudo passou pela cabeça dele em uma fração de segundos. Eu matei
o irmão da minha noiva amada, achando que estava sendo justo com a lei, mas eu estava sendo injusto porque então ele verdadeiramente seguia ao Cristo de Deus. Eu matei tantos, eu prendi, eu torturei tantos. Gente, olha o que passou pela cabeça dele naquele instante. A confusão, o tumulto foi muito grande. E ele imediatamente, porque ele poderia ter dito centenas de frases ali. Ele poderia ter dito, por exemplo, Senhor, me perdoa. Ou ele poderia ter dito, por exemplo, qualquer coisa que tentasse justificar a atitude dele. Mas foi tão rápida a consciência que ele tomou naquele momento da autoridade moral de Jesus, que ele imediatamente perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Ele se colocou inteiramente à disposição de Jesus. E os registros contam para a gente que naquele momento ele estava cego. Mas se a gente parar para analisar, naquele momento é que ele passou a ver de verdade. Porque nós devemos buscar compreender que toda a vida de Saulo, toda a preparação de Saulo era para aquilo que ele foi. Ele já veio preparado do plano espiritual para assumir o compromisso que ele assumiu. Porque a preparação dele foi muito grande. E naquele momento ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus então orienta Saulo a entrar em Damasco, procurar ali uma hospedaria, se hospedar e aguardar novas instruções. Nesse meio tempo, Saulo acompanha, obedece às ordens de Jesus e, acompanhado por um dos seus soldados, ele é levado até uma hospedaria e lá ele obedece às ordens de Jesus. Fica lá dentro do quarto, porém chorando, orando e jejuando. E aí a gente pergunta: mas por que chorando tanto? Porque, gente, a consciência dele foi desperta. Ele como que acordou de um pesadelo, porque até aquele momento a vida dele, ele achava que era aquela, mas não era. Ele foi despertado de um sono profundo. Ele acordou e tomou consciência das ações dele contra o Salvador, contra os seguidores do Salvador, contra todos aqueles que compreendiam os ensinamentos de Cristo. E por isso ele chorou, e chorou muito. E nesse tempo, Jesus conversa com Ananias e fala: Ananias, eu quero que você vá naquela hospedaria, lá naquela rua, e procure por Saulo de Tarso. Aí vamos procurar entender também a situação de Ananias. Ele sabia quem era Saulo. Ele sabia que Saulo estava indo a Damasco em busca dele. Então, quando ele tenta questionar: mas Senhor, eu vou lá atrás do Saulo, é aquele que quer me matar. Ele fica com aquela sensação de, mas entregue, confiante, sob a graça de Jesus. Então Jesus diz assim para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. E aí eu pergunto para vocês: se fosse uma outra pessoa no lugar de Saulo, uma pessoa que não teve a origem de nascimento, que não tivesse cidadania romana, que não possuísse os conhecimentos da cultura de Saulo, que não tivesse acesso livre no sinédrio, a pessoa teria condições de desenvolver tão bem a tarefa como Saulo teve? O que vocês acham? Não, né? Por isso que eu falo para vocês que Saulo foi preparado para essa missão.
Tudo foi muito bem planejado pela espiritualidade, por Jesus, para que ele tivesse acesso livre. Quem conseguiria falar com o rei? E quem que conseguiria falar com os filhos de Israel? Saulo. Ele tinha esse acesso. Ananias, então, cumpre com o que o Cristo lhe pediu, e a partir desse momento é que nós temos Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi o mais leal e dedicado divulgador do Evangelho, com o sacrifício da própria saúde, porque muitas vezes ele viajava doente, queimando em febre, com a carne dolorida, com os ossos doloridos, e ele dizia assim: eu não vou descansar, porque a minha missão não é descansar, o meu compromisso não é com o meu corpo, o meu compromisso é com Jesus, a minha prioridade é Jesus. Então o momento não é de descanso. E ele mesmo detalha os sofrimentos físicos, o martírio físico dele. Ele diz o seguinte: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Por quê? Porque a punição dos judeus tinha que ser 40 açoites. 40 açoites era o máximo para se educar. Para se educar a pessoa. Acima de 40, quebraria as leis, desobedeceria ou desrespeitaria as leis deles. Então, para não correr o risco de dar 41, 42, eles aplicavam 40 menos 1, 39, e contava de 1 em 1. Cada açoitada era contada, para não correr o risco de errar na contagem e desobedecer às leis. E por maior garantia, diminuía 1. Então Paulo conta: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, de salteadores, porque ele foi assaltado, dos de minha nação. Em perigo dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ele mesmo relata o martírio do corpo físico dele, as dificuldades dele. Aí a gente se recorda daquela parte em que ele era atleta, praticava esportes e tinha uma constituição física, proporcional aos esforços que depois ele teve que empenhar para a divulgação do Evangelho. Não fosse Paulo um atleta, o corpo não aguentaria tamanho sacrifício. E a graça de Jesus esteve com ele em todos esses momentos. Em todas essas situações difíceis, de fome, de dor, de perigo, de riscos que Paulo corria, a graça de Jesus esteve com ele. E o próprio Paulo esclarece isso para a gente. Mas o que seria a graça de Jesus? A graça de Jesus foi justamente a capacitação que Paulo recebeu durante toda a sua vida. O desenvolvimento físico, intelectual e moral. Porque vamos nos recordar de que ele se mantinha casto por opção. Ou seja, ele possuía também uma moral, acima de qualquer suspeita. Os dons espirituais e os bens necessários à sua sobrevivência. Pela graça de Jesus, Paulo teve cavernas para pernoitar, teve musgos para cobrir seu corpo. E aí a gente pensa: nossa, mas como Jesus dá uma graça dessa, caverna para pernoitar? E se ele não tivesse a caverna? Musgo para cobrir o corpo nas noites frias? E se ele não tivesse os musgos?
Ficaria só na pele? E Jesus também ofereceu a ele, através da graça, ofereceu trabalho para que ele pudesse se sustentar, se manter, pessoas dispostas a ouvir sua pregação e colaboradores da obra. Isso tudo foi a graça de Jesus na vida de Paulo. E o próprio Paulo explica sobre a graça de Jesus, que ele diz assim, ele narra em Coríntios que ele possuía um espinho na carne. E 3 vezes ele orou e implorou a Jesus que retirasse o espinho na carne dele. E Jesus respondeu para ele o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. E é verdade. Vamos pensar se a situação de Paulo tivesse sido uma situação mais confortável para ele, mais prática, se ele não tivesse sofrido tanto física e emocionalmente como ele sofreu, será que ele manteria o foco na missão dele? Talvez não. Porque muitas vezes é a dor e o sofrimento que faz com que a gente mantenha o foco naquilo que a gente quer ser. E a dor e o sofrimento do Paulo é que o fazia se lembrar da missão que ele tinha que cumprir. Porque Jesus poderia sim tirar os espinhos da carne dele, mas isso tornaria ele um fraco. O que Jesus fazia era o contrário, deixava os espinhos lá e fortalecia a sua carne, e fortalecia o seu espinho, para que dessa forma ele pudesse, o seu espírito, para que dessa forma ele pudesse superar e vencer os espinhos. E é assim que Jesus faz com a gente. Muitas vezes a gente pede socorro, solução de problemas, sendo que os problemas é que nos fortalecem. E o que Jesus faz por nós não é eliminar os nossos problemas, é nos dar forças para que nós mesmos possamos eliminar esses problemas, para que nós mesmos tenhamos foco, força, a coragem de Paulo. Não é? Melhor assim do que ele ficar resolvendo tudo para a gente, é a gente mesmo conseguir resolver e de forma nobre. E é assim que Paulo se portou. Por isso, muitos sinais da graça de Jesus ele teve na vida dele. E em um desses momentos, após tantas viagens, tantas andanças, o cansaço, ele se sentiu muito sozinho. Sozinho, doente, cansado, sem dinheiro, e ele então resolve pedir ajuda para o pai dele. Ele estava perto, porque o pai o rejeita. O pai dele não aceita a conversão dele aos ensinamentos de Jesus. Ele então sai da casa do pai, logo em seguida é procurado por um empregado que, a pedido do pai, entrega para ele uma quantia em dinheiro. E aquilo foi uma dor tão grande para ele, mais uma dor, ser rejeitado pelo próprio pai, que ele resolve se afastar da cidade. E vai então em busca de oração, meditação, como ele gostava de fazer. E quando ele se encontra isolado do barulho, do movimento, de Tarso, ele começa a orar, orar e chorar, orar e chorar, orar e chorar, até que ele adormece e então ele é arrebatado. Ele vai, como ele mesmo narra em uma das suas cartas, ele vai até o 4º, 5º, 6º, 7º céu. E ele lá tem um encontro com Abigail e com Estevão. E quando Abigail vê, Abigail fala assim: mas a tarefa nem começou e você já está chorando? Né? Interessante ela falar assim com ele, porque ele já tinha passado por muitas coisas, mas muitas outras ainda viriam. E Abigail deixa para ele 4 grandes lições. E Paulo aprende, então,
que, compreendendo os desígnios do Cristo, ele ama, elevando sua alma cheia de culpas. Para elevar, a sua alma cheia de culpas, ele necessita do trabalho. Ante o desânimo destruidor, ele aprendesse a esperar. E diante da indiferença dos homens às grandiosas lições do Evangelho, que ele perdoasse aqueles corações. Então, essas 4 lições, tanto trabalha, espera e perdoa, foram passadas a ele nesse momento de desespero. E tem uma curiosidade aqui, porque quando Abigail disse assim para Paulo, mas a tarefa nem começou e você já está chorando, através das epístolas, dos Atos dos Apóstolos, de registros bíblicos, fizeram um cálculo das caminhadas de Paulo. E realmente naquele momento ele estava só começando. Paulo caminhou 13.730 quilômetros por terra, andando. 11.050 quilômetros pelo mar. Ou seja, ele viajou 24.780 quilômetros. Se ele não parasse para se alimentar, para repousar, só passasse por essas cidades, seriam 663 dias de viagem. Então, quando a Abigail disse está só começando, ela sabia bem o que ela estava falando, porque realmente a luta dele foi muito grande. A caminhada dele foi enorme. E uma das curiosidades da história de Paulo é que em uma das suas prisões, após sofrer um espancamento muito grande, ele foi muito espancado, a dor no corpo era tanta que ele não conseguia dormir. Então ele resolveu cantar. E ele estava na prisão e começou a cantar. E cantava, e os outros presos ficaram encantados com aquelas melodias que ouviam. E o que aconteceu? As portas de todas as celas se abriram. E os presos, ao invés de fugir, correram todos para a cela de Paulo. E ali ouviram as pregações de Paulo sobre o Evangelho, encantados, apaixonados com tudo que eles ouviam, se converteram aos ensinamentos de Jesus. Os presos, os soldados e o carcereiro, que era o responsável pelas celas, quando viu aquilo, pensou até em se matar, porque ele disse, vão me culpar, os presos saíram das celas, vão me culpar. E antes dele se matar, Paulo socorreu, conversou com ele, disse que aquilo não era culpa dele, que ele não seria culpado, que era a vontade de Jesus. E o carcereiro também se converteu aos ensinamentos de Jesus. Então, em qualquer situação, diante da dor, diante do sofrimento, ele pregava, ele divulgava o Evangelho, e era dessa maneira que a graça de Jesus o acompanhava. Porque quem consegue cantar depois de apanhar tanto? Só quem se coloca sob a graça de Jesus. E é isso que ele fez. Suas palavras demonstram que Paulo verdadeiramente se alicerçava na graça de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Traduzido em miúdos, ele disse assim: em tudo temos dificuldade, mas não preocupação. Porque temos a graça de Jesus que não nos permite preocupação. Permite a dificuldade, não a preocupação. Temos indecisão, mas não desânimo. Somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Sentimos o cansaço, mas ele não nos destrói. Foi isso que ele quis dizer aqui. Por mais que tenhamos dificuldade, é nesse momento de dificuldade que a gente mais tem que se entregar e admitir que a própria dificuldade é a graça do Cristo nas nossas vidas. Até no momento de sua execução,
Quando ele percebeu que o seu executor tremia, ele disse: não lamentes por mim. Eu partirei ao encontro do Senhor da paz e da verdade, mas vós tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos. Não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Ele próprio deu coragem ao executor para passar a espada em seu pescoço. E se isso não é viver sob a graça de Jesus, o que será? Ele estava confiante de que aquilo que passaria ali seria uma fração diante da grandiosidade do que ele iria viver sob a graça de Jesus já no plano espiritual. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o que seria o bom combate? O bom combate era justamente os ensinamentos, a divulgação, a propagação do Evangelho de Jesus. Esse era o bom combate de Paulo. E a forma como ele fez, como ele agiu, sem pensar nele próprio, apenas pensando no bem das pessoas, divulgando o amor de Cristo. E uma coisa interessante, quando ele fundava as igrejas não eram construções de tijolo e cimento, não. As igrejas eram pessoas, grupos que se reuniam em qualquer lugar. Eram as igrejas de Paulo. Se reunissem em uma casa, ali era a igreja. Se era debaixo da copa de uma árvore, ali era a igreja. É dessa maneira que Paulo entendia a igreja, como um ajuntamento, um agrupamento de pessoas que vivem sob a graça de Jesus. É assim que ele compreendia a igreja. Não era um templo externo, um templo de tijolos. É um templo que se eleva, que se constrói dentro de cada um quando passa a compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus. E seguindo o exemplo de Paulo, cada um de nós deveria perguntar para Jesus: a tua graça me basta? Essa pergunta é para a gente fazer. No momento que a gente estiver em intimidade com Jesus, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de dor, de sofrimento, a tua graça me basta? Vocês já pararam para analisar se a graça de Jesus basta para a vida de vocês? Façam essas perguntas para Jesus. Eu confio em ti? Em silêncio é para refletir. Sei conservar a minha fé mesmo diante das dificuldades? Porque falar que a graça de Jesus me basta é fácil, mas manter o equilíbrio, a fé e a esperança no momento de dificuldade, é nesse momento que a gente prova até para a gente mesmo o tamanho da nossa fé. Eu reconheço a tua graça em minha vida, porque às vezes a pessoa pensa: eu não tenho nada, o que Deus fez por mim? E nós temos que aprender a reconhecer a graça de Jesus nas nossas vidas, é justamente através da própria vida, da oportunidade de crescimento, de todas as oportunidades que nós temos de, em uma existência, nos reconciliar com aqueles a quem nós ofendemos, de plantar amor nos corações que nós ferimos, de amar aqueles que não foram capazes de nos amar. São centenas, milhares de oportunidades que nós temos durante a vida e muitas vezes não valorizamos. Elevo a ti meus pensamentos buscando teus conselhos, porque seria tão bom se antes de cada decisão a gente pudesse fechar os olhos e falar: Senhor, me orienta. Eu quero decidir, mas através da tua inspiração, da tua orientação. E aí vem os benfeitores e nos intuem.
e nos dizem. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente toma decisões sem nos lembrar, sem sequer pensar que existe um Pai de amor que quer nos ajudar, que quer nos orientar. Elevo a Ti minhas orientações, minhas orações em agradecimento pela Tua graça. Elevo, porque pedir a gente pede. Oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, me abençoa. E agradecer. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu fiz uma viagem de 1000 quilômetros, fui e voltei protegida. Muito obrigada pelos amigos, pelo teto, pelo alimento, pelo conselho. Não é? Nós temos tantos motivos para agradecer e nós agradecemos. E eu escolhi uma música que fala justamente sobre a entrega que nós devemos ter para Deus. Eu me entrego a Ti e eu vou convidar vocês para ouvirem essa música comigo e meditarem se nós realmente estamos nos entregando a Jesus. Vamos aproveitar o tempo da música. Eu vou pedir para apagar as luzes aqui. Nós vamos ficar só com as luzes laterais acesas, porque é para a gente fazer aquela viagem interior. Ouçam a letra da música, prestem atenção na música e reflitam se realmente há entrega de cada um para Jesus. Se há aquela falta de preocupação, porque eu sei que Jesus está do meu lado. Vamos refletir? Procurem se envolver com a letra da música, compreender e pensar. Como a folha
com Jesus. Essa música, sempre quando eu estou assim angustiada e às vezes falta palavra, eu canto essa música. Porque quando eu digo assim, eu me entrego a Ti, Jesus, é porque eu estou aceitando a intervenção de Jesus na minha vida. Eu estou abrindo em mim as portas para que a espiritualidade amiga venha me fortalecer. Porque a exemplo de Paulo, Jesus não vai arrancar o espinho da nossa carne, mas Ele vai fortalecer a nossa carne para suportar o espinho. Vamos fazer o possível para a gente seguir esse exemplo e viver sob a graça de Jesus, mas sentindo que a graça de Jesus nos basta. Muito obrigada.